bom dia devocional dessa quarta-feira, mais um dia falando sobre a vontade perfeita de Deus e falando sobre autoconhecimento. Essa semana estamos falando sobre autoconhecimento, entendendo um pouco mais como nós funcionamos para acessar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E essa semana estamos falando sobre traços de caráter. Por que isso, né? Porque quando nós entendemos como nós funcionamos, nós podemos funcionar melhor. Muitas vezes nós passamos uma vida inteira brigando com aquilo que nós somos. E quando nós brigamos com aquilo que nós somos, nós não estamos nos aceitando. E aí a gente entra numa briga com o nosso jeito de ser. E isso é muito ruim e traz grandes prejuízos para nós. E um dos prejuízos é ficar patinando pela vida. É não conseguir avançar, não conseguir crescer. E não conseguir o que fala o versículo que nós estamos meditando essa semana, que é dominar sobre todas as coisas. Essa semana já falamos sobre o primeiro traço de caráter, que é o esquizoide, está gravado aí. Falamos sobre o oral ontem. E hoje vamos falar sobre o terceiro traço de caráter. E vamos primeiro à leitura aqui da palavra de Deus. Vamos lá. Gênesis 1, versículo 27 e 28. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea ele os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei a terra e subjugai-a. E tende domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todas as coisas, toda coisa vivente que se move sobre a terra. Um mandato bem desafiador, vamos dizer assim, né? Então, o confronto que nós precisamos fazer é confrontar a palavra de Deus com a minha vida e com a sua vida. Quando nós confrontamos a nossa realidade, o que nós vivemos, com o que a palavra de Deus está mandando, que é dominar sobre todas as coisas, a pergunta é, está batendo certo? Eu estou dominando sobre todas as coisas ou eu estou sendo dominado e perdendo as guerras? E muitas vezes nós perdemos as nossas guerras por nós não sabemos como nós mesmos funcionamos. Então, os traços de caráter, ele mostra o momento em que nós fomos, a palavra é grande, né? Mielinizados, né? Então, a mielinização é o amadurecimento, ou como se fosse uma capa, a capa de mielina, né? Vem como se fosse uma capa de plástico encapando os fios desencapados. E esses fios desencapados vai dentro, né, da nossa medula. Então nós vai amadurecendo para que a gente não perca energia e que a gente faça tudo aquilo que nós precisamos ser. E nesse momento que essa capa de mielina está descendo, vai formando os traços de caráter. Começa no cérebro, lá dentro da barriga da nossa mãe e termina ali por volta dos 5 anos de idade. E nós entendemos aí muitos dos nossos comportamentos. Então, ontem eu falei sobre o oral e como o oral é carente. É bem interessante. Então, o oral ele sente carência, ele sente uma falta, ele tem um buraco no peito, né? E esse buraco no peito traz essa falta de alguma coisa que às vezes nem ele sabe o que é. Se você não entende, se você é um oral, se você tem bastante oralidade, você sente essa falta, sente essa carência, se você não tem esse conhecimento de que está tudo certo, porque você foi mielinizada dessa forma, ou seja, você amadureceu desse jeito lá ainda no primeiro ano de idade. Se você não tem essa consciência, corremos o risco de achar que a gente não está funcionando bem. Então nós podemos recusar de aceitar como nós somos, quem nós somos, quando nós não temos essa consciência de que nós fomos mielinizados dessa forma, por isso nós funcionamos desse jeito. Então a regra seria mais ou menos assim: olhando o formato do nosso corpo, o nosso corpo inteiro, nós temos um manual de instrução. Nós entendemos como a nossa mente funciona. Então, analisando o corpo, nós entendemos como a mente funciona. Então, quando nós entendemos através da análise do nosso corpo como nós funcionamos, nós podemos funcionar melhor. E assim avançar para aquilo que a palavra de Deus coloca para nós, dominar sobre todas as coisas. Então, nós temos que dominar primeiro sobre nós mesmos. Então, muitas vezes, nossas emoções nos atropelam. Quando nós somos atropelados pelas nossas emoções, quando nós não conseguimos ter esse equilíbrio com as questões que nós vivemos, com a nossa própria história de vida, é muito difícil nós dominarmos sobre todas as coisas, como a palavra de Deus manda. Então, hoje, falando sobre o terceiro traço de caráter, o nome do terceiro traço de caráter pode parecer um pouco estranho, mas não tem a ver com doença, não, tem a ver só com traço de caráter mesmo. Ele chama psicopata.
mas não é o psicopata doente, a doença mental não. Então esse traço de caráter, ele ganhou esse nome muitos anos antes de criar essa doença, esse nome dessa doença psicopata, né? Então às vezes nos confunde um pouco. Vou chamar ele aqui de psico, pra gente não ficar lembrando da doença, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? E como é que a gente identifica as características, né, desse terceiro traço de caráter? Quando ele é formado, quais são as características emocionais dele? Como é que ele funciona? Então vamos entender isso hoje. Primeiro, ele foi formado naquela época ali, 1 ano e meio, mais ou menos aquela época que a criança faz coisas bonitinhas, sabe? Meu neto tá bem nessa fase, né? Você fala assim, manda um beijinho, faz uma carinha, faz uma coisinha. Então a criança está aprendendo a fazer coisas diferentes. E nós, né, os pais, avós no meu caso, né, a gente fica o tempo todo pedindo, faz isso pra vovó ver, faz isso pra mamãe ver. Nesse momento aí, porque na verdade os traumas que são formados não tem a ver com o que acontece em si, mas como a criança viu aquilo que aconteceu. E muitas vezes os pais falam assim, faz as gracinhas e a criança vai respondendo as gracinhas. Chega uma hora a criança não quer mais fazer mais nada. Quando ela não quer fazer mais nada, ela deixa de ser interessante. E aí muitas vezes os pais falam, né? Ah, então tá, vai brincar. Você não quer fazer nada então aqui pra mim, pra vovó, pra titia ver, então vai brincar. Então qual é o registro que essa criança faz? Quando eu faço coisas, eu apareço e dou meu showzinho, todo mundo fica comigo, me ama, né? Mas se eu não faço o que eles estão querendo, eu já não sirvo mais, já me mandam sair de perto. E isso vai ficando cada vez mais gravado nesse momento que está sendo mielinizado essa parte aqui, né, do corpo da criança. E vai ficando registrado nela que se ela quer a atenção e o amor dos outros, ela tem que fazer coisas que elas gostam. E aí nasce o traço do psicopata, ou psico, como nós vamos chamar aqui, para não ficar lembrando da doença, que não tem nada a ver, como eu disse, com a doença. Então como é que fica o corpo quando chega na fase adulta? Como é que é o corpo desse adulto que tem um traço mais alto de psicopata? Lembrando que nós temos todos os 5 traços e que o que vai mudar são os percentuais. Então quem tem muito percentual do psico, né, que é o terceiro traço, vai ter isso tudo que eu vou falar hoje mais forte. Mas pode ser que você não tenha isso forte, mas que você perceba alguns comportamentos ou algum traço do seu corpo que lembre aí, que mostre que você tem um pouco aí desse terceiro traço, né? Então, normalmente, a forma do corpo é a forma de um triângulo invertido. É que o triângulo, na verdade, é assim, né? Então, o triângulo invertido seria a base aqui maior e menor para cá. Então, normalmente, essa pessoa tem o ombro mais largo do que o quadril. É como se fosse um triângulo invertido mesmo, né? Triângulo invertido. E tem outras características. Por exemplo, as pernas dessa pessoa é um pouco menor do que o corpo, proporcional, né? Um pouco menor do que o corpo. Nós temos também o queixo dele é um pouco mais avantajado. Se ficar assim de perfil, o queixo sobressai um pouco assim para frente. Essa pessoa, ela costuma parar, quando ela vai conversar com você, ela costuma parar normalmente com as pernas abertas. Por que com as pernas abertas? Porque dá a impressão de que aqui fica maior. E ainda as pessoas ainda fazem assim, cruza e fica assim um pouco... Porque a ideia do que o psicopata quer passar é que ele é maior, que ele é mais forte, que ele é mais glamuroso, que ele é mais. Porque você lembra que ele foi formado lá no início, como eu falei no início da live, ele foi formado no momento em que tinha que aparecer. Então hoje o adulto, para aparecer, esse adulto com esse traço forte, ele quer expandir. Então dá a impressão que ele quer ser maior. E aí dá a impressão mesmo de um triângulo invertido, né? E como é que é o comportamento dessa pessoa que tem o traço psicopata mais forte, né? Ele é muito desconfiado, ele desconfia muito das pessoas, ele é uma pessoa muito argumentadora, então ele usa os argumentos para colocar as pessoas onde ele quer colocar. Então ele é uma pessoa mais manipuladora. Ele manipula para que as coisas fiquem como ele quer que fiquem. Lembrando que todo traço de caráter, se tiver no recurso, ele é muito bom. Mas se tiver na dor, ele vira um problema. Todos os 5 traços, então nós temos os 5 e nós podemos ficar no recurso de todos os traços, ou se a gente descuidar e não tiver essa atenção, nós podemos ir para a dor de todos os traços. Então todo o traço tem um lado muito positivo, que é quando você está trabalhando no recurso, te dá uma força para alguma coisa, ou se você estiver na dor, isso vai ser um problema, vai ser um peso. Então, por exemplo, esse traço, o terceiro traço,
quando ele está na dor, ele quer manipular as pessoas. Quando ele está no recurso, ele é um excelente articulador. Então ele é um excelente líder, um excelente vendedor, porque ele consegue juntar pessoas, juntar processos, juntar ideias. Ele tem essa vantagem que é muito forte nele. Mas no recurso, se ele não tem esse conhecimento, ele está na dor, ele tenta então manipular as pessoas. E esse traço de caráter, às vezes ele chega a ser mentiroso. Ele mente para manipular. Ele mente para parecer que ele tá bom, que ele é maior, que ele tá bem. Então, para se parecer meio que um pavão, meio que isso está tudo ótimo, ele conta pequenas mentiras, pode aumentar essas mentiras para mostrar que ele está muito bem, né? E para manipular, ele costuma usar três jeitos, né, de manipular. Primeiro, isso tudo quando está na dor. Se tiver um recurso, ele é um excelente articulador, né? E essa pessoa é muito prática também. Por exemplo, se você contar um problema para um psicopata, um amigo seu, alguém próximo seu que tem esse traço forte, se você conta um problema para ele, ao invés dele chorar com você, ele parece que é frio, ele parece que ele não está se importando. Mas não é porque ele é frio, é porque ele é prático. Então, se você contar, por exemplo, que você está com uma dificuldade financeira muito grande, não está nem dormindo à noite, você contou isso para o seu amigo que é bastante psicopata. Ao invés dele dar o ombro para você chorar, ele faz de conta que não está se importando. No dia seguinte ele chega com uma ideia, tem um trabalho ali, tem uma pessoa ali, já começa a ligar os pontos, porque ele é prático. Ele demonstra que ele se importa sendo prático e articulando. E isso quando ele está no recurso. Quando ele está na dor, ele precisa manipular para ficar por cima. E aí vira um problema. E ele costuma ser muito mandão. Então ele usa às vezes o medo da pessoa, faz a pessoa ficar com medo para ela fazer o que essa pessoa está sugerindo. Ela costuma também seduzir o outro, seduzir com argumentos, seduzir com situações para fazer essa pessoa fazer o que ela quer. E também ela costuma muito se vitimizar. Então ela se torna vítima também para manipular. Então a dor do psicopata, a dor do psico aí, é a dor da manipulação. Porque ele se sentiu manipulado na infância, não processou isso muito bem, e ele passa então agora a manipular as pessoas que estão por perto. É uma pessoa extremamente manipuladora, e às vezes ele manipula para bons assuntos. Por exemplo, ele quer fazer uma ação social, ele quer fazer um bem para alguém, ele não sabe liderar porque ele está na dor. Então ele manipula para todo mundo fazer aquilo que ele acha que tem que ser feito. Então o manipulador, quando ele, o psicopata, né, ou o psico, né, que nós estamos chamando aqui porque não tem a ver com a doença, tem a ver só com traço de caráter, ele é um excelente líder, ele é um excelente vendedor, ele é uma pessoa muito prática, ele é uma pessoa boa de se ter por perto porque ele resolve problemas. Mas isso quando ele está no recurso. Se ele estiver ferido na dor, ele vai ser aquela pessoa difícil de conviver, porque ele é uma pessoa extremamente manipuladora. E você pega às vezes umas mentiras dele, algumas coisas que não estão batendo, e às vezes você pode levar isso por um outro lado. Na verdade é porque ele tem esse traço de caráter, e como ele está muito na dor, ele não sabe como resolver, a não ser manipulando as pessoas. Então todo o traço de caráter, como eu falei, ele tem um lado muito bom. Nesse caso, são essas as vantagens de se ter esse traço. Mas nós não podemos estar na dor. Se nós estamos na dor, todos os nossos traços eles não funcionam bem. Nós falamos no primeiro dia, né, a dor do esquizoide, é a dor de ser rejeitado. A dor do oral, falamos ontem, é a dor do abandono. O tempo todo ele acha que alguém vai abandoná-lo. E a dor do psicopata é a dor da manipulação. Ele manipula para não ser manipulado. Então, tem um lado muito bacana, essa articulação, mas como ele está na dor, ele não consegue articular, ele vai para manipulação. Então, é uma pessoa que fica difícil de conviver quando ele está na dor, porque é uma pessoa que manipula o tempo todo, uma pessoa que está querendo ficar no domínio, no controle, mas de forma negativa por conta da dor. Então, para vivermos tudo que Deus tem para nós, para dominar sobre todas as coisas, é imprescindível nós pegarmos todos os nossos traços e colocar ele no recurso. Porque na dor nós não conseguimos dominar sobre todas as coisas, porque nós não estamos dominando nem sobre nós mesmos. Então nós não temos nem consciência do que está acontecendo conosco, nós não sabemos o que fazer com a gente mesmo, estamos na dor, não agimos da melhor forma. Como é que nós vamos dessa forma atingir o objetivo de Deus, que é dominar sobre todas as coisas?
E eles falam, André, mas por que isso, né? Por que acontece isso? Porque o pecado está na terra, o mal está na terra. Então, quando Deus falou lá no início, para dominar sobre todas as coisas, ali não existia ainda a presença do pecado. Isso aí foi bem no início, foi quando Deus fez o homem, para dominar sobre todas as coisas. Mas quando nós, hoje, vivendo nessa época, nós fomos atingidos pelo pecado, nós nascemos nessa terra que é o que é. Então nós sofremos todos os nossos bloqueios na infância, então cabe a nós não sentar e chorar. Cabe a nós então buscar esse conhecimento, buscar essa ajuda, buscar essa solução, que é sair da dor e entrar no recurso para dominar sobre todas as coisas. Obrigada pela sua companhia. Amanhã vamos falar sobre mais um traço de caráter. Tá gravado aí os 2 primeiros, vai ficar gravado esse, e amanhã nós temos o 4º e na sexta-feira o 5º traço de caráter. Obrigada pela sua companhia e até amanhã, se Deus quiser.